Hoje nós vamos ver um pouquinho dos instrumentos que nos ajudam na construção geométrica, tá? Em todas as construções geométricas. Vocês já conhecem, mas eu vou falar um pouquinho deles para a gente seguir com o capítulo 2, tá ok? Começaremos falando do transferidor. O transferidor, gente, ele serve para medir e para construir ângulos. Como é que a gente faz essa medida de ângulo, essa construção? Quando a gente vai construir um ângulo, a gente coloca aqui, ó, onde eu estou mostrando, ó, nesse pontinho central, tá? O vértice do ângulo que foi dado, tá joia? Nós posicionamos o zero, tá? Numa das extremidades, um dos lados do ângulo, e vemos aí em qual lugar vai parar o outro lado do ângulo. Então, a medida é dada aqui, olha. Se o ângulo estiver para a esquerda, nós vamos fazer a medida desses números de cima. Se o ângulo estiver virado para a direita, nós vamos fazer a medida aqui, ó, pelos números que estão embaixo, aqui, ó, tá vendo? Começando zero aqui embaixo, ó. Já que se o ângulo estiver no lado esquerdo, aqui, olha, tá começando o zero daqui, tá? E vou mostrar para vocês direitinho quando a gente estiver voltando no capítulo, tá ok? O de 360 graus é a mesma coisa, tá? A gente posiciona o centro no vértice do ângulo e faz a medida para a esquerda ou para a direita, tá ok? Em seguida, nós vamos falar dos esquadros. Lembra que eu falei na última aula? Só tinha um desenho de esquadro na foto do capítulo. Então, nós temos dois esquadros. O escaleno, que tem 3 lados de medidas diferentes, cada um dos 3 tem medidas diferentes. Eu fiz o favor até de colocar aqui, gente, para vocês, olha, aqui o ângulo reto. Todo esquadro tem um ângulo reto. Olha, esse tem ângulo reto, esse tem ângulo reto. No triângulo escaleno, a gente tem que esse ângulo mais fininho aqui, é menor, ele mede 30 graus. E este outro aqui maior, 60 graus. O triângulo isósceles, ele realmente é um triângulo, né? E o esquadro isósceles é um triângulo isósceles. Então, nós temos dois lados de mesma medida, esse lado tem a mesma medida que este, e os dois ângulos são de 45 graus, tá? Em seguida, nós vamos falar dos elementos do círculo, tanto do círculo quanto a circunferência. É importante a gente lembrar e a gente saber que é bem diferente círculo e circunferência. Circunferência é só esse contorno preto aqui, ó. Tá? É como se fosse um bambolê, como se fosse um anel. Já, né, isso é a circunferência. Já o círculo é como se ele tivesse todo preenchido aqui. Um prato raso, tá joia? Um CD, então é como se fosse o círculo. E quais são os elementos tanto para círculo quanto para circunferência? Vamos falar da corda. A corda é um segmento de reta que vai de um ponto até outro dentro de um círculo. Então, essa aqui, ó, é a corda. Então, segmento, tá? Que passa por dentro do círculo e diferentemente do diâmetro. Tá? Aqui o ponto O, ele é o centro do círculo. E o diâmetro, ele é uma corda que vai de um lado a outro do círculo, mas passando pelo seu centro. O diâmetro passa pelo centro do círculo, mas a corda não. Tá? Então, essa é a diferença do diâmetro para a corda. Já o raio é o segmento que vai do centro do círculo até a sua extremidade, tá? Então, o diâmetro é exatamente 2 raios. Então, a união de 2 raios formam um diâmetro, tá ok? E eu vou pedir para vocês para pausar em cada uma dessas partes, volta e anota esses conceitos para mim, tá? Setor circular, olha, essa parte colorida toda é setor circular, é como se fosse uma fatia de pizza, tá? O setor circular, ele envolve o que tem dentro do círculo, tá? Setor circular é uma fração do círculo, tá ok? O arco é só essa parte aqui de fora, ó, por exemplo, essa partezinha aqui, ó, que faz uma concavidade aqui, ó, que vai do ponto E ao ponto D. Ele é uma parte do entorno do círculo, do contorno do círculo, tá ok? Então, vocês vão anotar o que é corda, o que é diâmetro, o que é raio, o que é arco e o que é setor circular. Vocês podem também ficar à vontade para fazer uma pesquisa na internet e anotar todos esses conceitos no seu caderno, tá ok? Vou pedir para vocês fazerem isso, uma das tarefas.
para terminar, nós vamos falar dos ângulos, né? Eu coloquei aqui para vocês uma tabela com os tipos de ângulo e característica de cada um. Ângulo nulo, na verdade, ele nem tem essa linha aqui, né? 0 graus, então nem formou um ângulo. Então, é como se ele começasse aqui, eu tivesse, vamos supor que eu tenho aqui uma reta e aqui outra reta. Então, uma tivesse sobre a outra. Então, não formou nenhuma abertura aqui, ó. Uma reta e a outra reta. Então, eu vou sobrepor uma com a outra. Não formou ângulo, não tem abertura. Lembrando que ângulo, gente, é uma abertura formada por duas semi-retas. Olha aqui nesse ângulo agudo aqui, ó, tem uma semi-reta. Partindo aqui, ó, esse pontinho aqui a gente chama de vértice. Parte para cá uma semi-reta, aqui outra semi-reta. Tá ok? Ângulo agudo, ele tem entre 0 graus e 90 graus. O ângulo reto é o mais importante, né? Ele sempre vem com esse quadradinho indicativo nele. Ele mede exatamente 90 graus. O ângulo obtuso, ele é o ângulo que mede um pouco mais que 90 graus, tá? Mas ele não tem 180 como o ângulo raso, que a medida dele é 180 graus. Então, ele é formado por duas semi-retas que são opostas. Então, é como se eu colocasse uma flechinha para um lado, uma flechinha para o outro e uma bolinha no meio. Tá ok? Então, semi-retas opostas. O que é semi-reta? É isso que eu falei, parece uma flechinha, né? A semi-reta ela tem começo, mas ela não tem fim. Tá? Então, tem um ponto que determina onde ela começa, onde ela termina, e para o outro lado tem uma seta. Tá joia? Ângulo raso, como eu disse, é aquele que mede 180 graus, né? Então, é uma reta, né, que determina um ângulo reto. E o ângulo de uma volta inteira, que é 360 graus, então, que marca a circunferência ou o círculo, tá ok? Então, esses são os conceitos que vocês precisam para o capítulo 2. Vamos voltar a ele, né? No próximo vídeo, vocês vão ver a sequência do capítulo 2.